Um tempinho aí mostrando um dos projetos que a gente fez aí nesses últimos anos, bastante interessante. O Ronaldo já fez uma propaganda aí, então, do livro. Quem interessar, tá? Se você tiver vindo desprevenido também, a gente tá com aí os contatos. Se alguém interessar depois, faz contato com a gente. E eu sou suspeita para falar, porque como o livro é do papai, a gente fica meio assim, mas é um livro bem simples, bem prático, que a gente tem uma linguagem bem acessível, que tem uns livros que a gente pega que você não consegue, já começa cheio de integral, né? Você não consegue nem entender. E esse livro é um livro bem prático. Uma vez foi até engraçado, uma pessoa disse que estava saindo de férias e estava levando um livro para a praia para ler. Eu falei assim, como assim? Era o livro de praia dele, tão assim, gostoso que era o livro. Então, assim, se vocês quiserem gastar um tempinho aí e aprender um pouquinho, né? Então vamos lá, gente. O Ronaldo pediu para a gente trazer um estudo de caso e a gente teve a oportunidade, alguns anos atrás, de trabalhar nesse projeto do Palácio Gustavo Capanema. Nós temos arquitetos aqui, a maior parte é engenheiro, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque para a gente engenheiro, quando a gente fala Palácio Gustavo Capanema, a gente não dá muito valor para esse prédio. É mais um prédio, né? E esse prédio ele tem uma característica muito interessante, que é o seguinte: esse prédio é um prédio no Rio de Janeiro, tá? Ele foi construído para ser a sede da Secretaria da Educação e ele é um projeto que foi feito em 1937, tá? É um projeto que foi inaugurado em 1945 e ele foi tombado em 1948. Esse prédio, gente, ele foi desenvolvido pela equipe do Lúcio Costa, junto com esses outros arquitetos aí, e entre eles o Oscar Niemeyer, com uma consultoria do Le Corbusier, que é um arquiteto muito famoso francês, que deu uma assessoria. Esse prédio, ele é um ícone na parte de arquitetura moderna, não só no Brasil como no mundo. Esse prédio, ele já é tombado pelo Patrimônio Nacional e ele está para ser tombado como Patrimônio da Humanidade também. Então, esses processos, tem uns processos meio longos aí, mas ele está no processo de se tornar um prédio Patrimônio da Humanidade. Eu confesso para vocês que eu, como uma boa engenheira mecânica que sou, né, a gente também não conhecia tanto esse prédio. Apesar de que durante um bom tempo eu dei aula para a escola de arquitetura, aí você passa a ter mais contato com a arquitetura um pouquinho. Mas a partir do momento que a gente teve a oportunidade de trabalhar nesse prédio, eu falo que eu me apaixonei pelo Capanema, né? O que a gente chama de PCG, o Palácio Gustavo Capanema. Então vamos lá, o que é a história disso aqui? Em 2013, eu fui contactada e a gente teve uma concorrência e a gente acabou sendo escolhido para fazer esse trabalho. Fomos contactados pelo IFAM, na verdade o nosso contrato foi com a Unesco, e nós fomos contratados para fazer um trabalho de analisar diretrizes básicas para sistemas de ar-condicionado nesse prédio. Esse prédio, ele é um prédio que só tinha ar-condicionado em alguns locais específicos, mas a maior parte do prédio não tinha nada. E em função do aumento da temperatura, a coisa começou a ficar meio complicada lá. E por ser um prédio tombado pelo patrimônio, não dá para a gente sair colocando ar-condicionado de qualquer jeito, porque a gente tem que ter um respeito pela obra ali. Mas também, por outro lado, não dá não fazer nada, porque tem hora que a coisa fica complicada e a gente precisa ter o condicionamento. E basicamente os principais objetivos dessa consultoria que foi feita foi potencializar o conforto passivo do projeto original. Ao fazer o estudo desse prédio, a gente percebe como que esse prédio foi concebido
de uma forma a já utilizar a parte de condicionamento passivo, que é ventilação natural, a própria orientação do prédio, brises, coisas que a gente vai falar um pouquinho para frente. Mas a gente uma das ideias era a gente avaliar se era possível melhorar alguma coisa. Aí a gente fala, é muita ousadia você querer melhorar um projeto que foi concebido pelo Lúcio Costa, junto à equipe Cossar Niemeyer e com Le Corbusier fazendo. Mas, querendo ou não, a gente foi fazer uma análise para ver o que era possível ou não ser feito. Complementar e ou modernizar os sistemas existentes, como eu falei para vocês, em alguns locais, como na sala do diretor, na sala, no auditório, eles já tinham um sistema de ar-condicionado. Então a ideia era a gente complementar e melhorar esses sistemas. E por último, pensando em novas soluções, para a gente atender a grande parte do prédio, tá? As etapas desse estudo, elas foi dividida em 3 etapas. A primeira foi um diagnóstico da situação atual. Então a gente fez um levantamento, uma avaliação do sistema que existia, como que o prédio estava, o que estava funcionando, o que não estava funcionando. A gente fez a parte de simulações e análise de carga térmica. Então nós fizemos realmente o cálculo da carga e analisamos como que o prédio funcionaria com a posição de brise, com brise, sem brise, se mexesse com vidro. Fizemos várias simulações. E por último, depois disso feito, a gente gerou um termo de referência e um projeto básico que serviu efetivamente de base para que fosse executado um projeto executivo, que inclusive agora está em fase de contratação já dessa obra, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre esse prédio. Esse prédio ele tem umas coisas interessantes, que é o seguinte: os principais elementos passivos desse prédio foram 2, por parte do próprio projetista, dos projetistas. Primeiro, naquela imagem ali, a gente vê ali aqueles elementos que são os brises, que são as proteções solares. Então essa fachada é uma fachada que dá para o lado oeste, onde o sol se põe na parte da tarde. Então essa fachada ela foi toda protegida com brises. E outra coisa, nas fachadas nordeste e sudeste é o paredão fechado. Então ele toma sol na parte que dá para o sudeste, que é a parte mais para o sul, que é um sol, vamos dizer assim, menos intenso e no período da manhã. Essas medidas foram as medidas tomadas pelos arquitetos ao construírem o prédio. E aí a gente avaliou também, a outra coisa também que eles têm, que é importante, é a utilização de persiana. Deixa eu voltar aqui, só para vocês terem, essa fachada aqui é justamente a fachada que dá para a fachada sudeste. Ela é toda em vidro, mas ela é uma fachada, ou era uma fachada, totalmente protegida aqui, ó, com persianas. Então ela tinha toda uma persiana em toda a parte do prédio, tá? E outra coisa também interessante da gente ver aqui é as janelas. Essas janelas ela tem uma característica legal, porque ela aqui sobe e essa parte aqui desce. E você consegue descer com essa parte de cima também. Então você consegue criar aberturas em níveis diferenciados. Então é uma questão justamente da utilização da ventilação cruzada. Esse prédio ele usa a ventilação cruzada. Foi muito interessante que ao ver isso, a gente entendeu que o prédio tinha essa característica de ventilação cruzada e a gente falou, olha, o ideal é que fique essa parte de cima aberta e essa parte de baixo aberta. E que essa região aqui fique fechada, porque senão o vento vai levantar, principalmente nos andares de cima, o vento batendo e levantar os papéis. E foi muito legal porque esse trabalho a gente precisou fazer uma pesquisa, né? E numa das pesquisas a gente encontrou uma carta do Lúcio Costa, do arquiteto Lúcio Costa, orientando exatamente que as janelas deveriam ficar abertas na parte superior e na parte inferior e não na parte do meio, para evitar que os papéis voassem na mesa.
Foi muito legal o dia que eu descobri essa carta do Lúcio Costa explicando para o Capanema, para o Gustavo Capanema, como que deveria ser a utilização do prédio. Então, assim, muito interessante a gente ver isso, né? E a questão dos brises também, gente, é importantíssimo. Os brises, eles foram projetados, então aqui, ó, a gente consegue ver os brises. A gente chegou a pensar em motorizar esses brises, mas você vê aqui que ele tem uma parte mecânica, então é um brise meio complicado de ser motorizado. E uma das coisas que a gente reparou lá, essa foto mostra bem como que tem posicionamentos diferenciados do brise. E aqui, por exemplo, o sol bate, porque tem lugares que o brise está mal posicionado. Então, uma das orientações que a gente deu era fazer uma varredura completa para poder fazer o posicionamento do brise. Chegamos realmente, o ideal seria fazer a motorização desses brises, mas executivamente era bastante complicado. E por isso mesmo, pelo fato dos brises nem sempre estarem posicionados da maneira correta, em alguns locais, como nessa foto aqui que a gente tirou lá, a gente vê a radiação solar incidindo. Essa região aqui é a região que não é muito complicada, porque é a região dos elevadores, mas mais para frente tem áreas de escritórios. Então é importante o brise estar orientado de forma correta. Persianas, aqui vem uma coisa muito interessante. A gente falou que justamente no conceito do prédio ele tem as persianas. E aqui a gente vê o estado que estão várias persianas lá, né, arrebentadas. Mas, como eu falei para vocês, a gente foi contratado para fazer a análise dessa questão da climatização, mas isso faz parte de um processo global de restauro desse prédio. Esse prédio está sendo todo restaurado. Essas janelas aqui, ó, elas já foram todas restauradas, ela já foi toda restaurada, o mecanismo dela de sobe e desce, foi feito já um trabalho todo de restauração. E aqui, interessante que foram feitos modelos de persianas. Então esse aqui é o modelo, vocês veem, a foto não dá para ver direitinho, mas ela é um tom de azul, tá? E aqui é um outro modelo que eles colocaram lá para poder enxergar direitinho. E aqui é interessante que numa das palhetas de cores de um dos fabricantes, essa cor aqui azul é chamada azul Lúcio Costa, que é o azul que o Lúcio Costa usou aqui nesse prédio. E aí foram estudadas, foram feitos, vocês vão ver mais pra frente que até mesmo com o ar-condicionado a gente chegou a fazer alguns elementos para a gente visualizar. Então o pessoal lá que a gente trabalhou, toda uma equipe, gente, pessoal de museu, pessoal de restauro, pessoal do IFAM, era uma equipe multidisciplinar, né? E a gente entrou com uma visão técnica do ar-condicionado. Só abrindo uma ressalva aí, é interessante que eu em 2010 inventei moda de fazer um mestrado. E eu fui fazer um mestrado na área de patrimônio e sustentabilidade. E quando eu tive algumas matérias lá que trabalhava sobre restauro, sobre esse tipo de coisa, eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que vai me servir isso? Gente, mal sabia eu que 2 anos depois, 3 anos depois, eu estava justamente colocando em prática aquilo. E eu fui contratada aqui justamente porque eu conseguia linkar as duas coisas, que era ter um conhecimento de ar-condicionado e também ter um conhecimento de patrimônio. Então é interessante, às vezes a gente já não sabe por que a gente está fazendo uma coisa, mas lá na frente você consegue entender. Então esse negócio das persianas aqui, muito interessante perceber todo o trabalho da equipe de restauro para poder chegar na escolha da persiana adequada. Quando eu falei lá no começo que a gente tentou estudar as potencialidades de melhorar alguma coisa, a gente analisando o prédio, o único lugar que eu enxerguei como possibilidade de melhora seria no vidro. Porque esse vidro é um vidro antigo. Aqui vocês conseguem ver a persiana, aquela com as listrinhas, e a persiana azul aqui. A única possibilidade, e foi uma possibilidade analisada teoricamente, foi de se colocar películas de sombreamento.
E aí, o pessoal da 3M, eles têm essa linha Crystalline, que é a linha Prestige, que varia das 60 a 90, e tem umas outras menores também, que você consegue um sombreamento sem ser uma instalação de um vidro espelhado. Mas o problema é que, querendo ou não, aqui nós fizemos também uma simulação, a gente conseguiu junto com a 3M películas, nós colocamos lá, e aqui dá pra gente ver a janela com a película. A gente repara que aqui escureceu um pouco em relação a esse vidro aqui. E aí, gente, na época nós fizemos o estudo, a gente viu o ganho energético que nós teríamos. Nós calculamos a carga térmica, dimensionamos o equipamento e vimos que a gente não conseguiria reduzir modelo de máquina, mas a gente reduziria consumo. É óbvio que, em tese, qualquer economia é economia. Mas aqui a gente estaria criando um impacto. E voltando mais uma vez rapidamente para aquela impressa imagem aqui, isso aqui, gente, faz parte da arquitetura, essa fachada. Então esse vidro, ele tem um brilho diferenciado, e aí, numa das reuniões que nós tivemos lá, chegou-se à conclusão de que não compensaria o ganho que nós teríamos, que seria na faixa aí dos 10% a 12%, com o impacto que nós teríamos na fachada, porque iria mudar uma reflexão, ia ter uma mudança de tonalidade. E aí, nesse ponto, optou-se por não fazer. A posteriori, eu fiquei sabendo que houve um acidente lá, eu não sei se foi na época da mexida na fachada, mas um desses vidros quebrou e caiu, e esse vidro, por ser um daqueles vidros antigos, ele não é aquele vidro de segurança. Ele é aquele vidro que, se quebrar, ele cai em lascas. E aí teve um acidente lá sério, e aí eles optaram por colocar a película transparente de segurança da 3M, que ela dá um ganho assim, muito pequeno, em que ela é totalmente translúcida, ela efetivamente é translúcida, diferente dessas outras aqui, que não são translúcidas, que tem uma tonalidade de cinza. Essa é totalmente translúcida. Então, depois que a gente terminou o trabalho, inclusive eu fiquei sabendo isso depois, a gente optou-se por colocar essa película de segurança, mas optou pela segurança e não pela questão de ganho térmico, porque efetivamente o ganho térmico da película totalmente transparente, ele é muito pequeno, tá? Mas foi